Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos o trabalho da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores até o momento nesta sessão plenária com a ordem do dia. 9 de novembro de 2021. Ausente até o momento o vereador Tiago Brunet. Uma questão de ordem, está presente também o vereador Dr. Tiago Brunet. Uma questão de ordem, iniciando a sessão, para o pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que estão aqui conosco. Senhor presidente, eu quero nessa noite pedir, e pedir aos demais pares também, que eu possa me retirar para realizar um funeral de um membro que faleceu hoje à tarde, da igreja que eu pastoreio. Nesse momento está sendo velado ali nas Capelas São José, às 19 horas tem o culto, né, de fúnebre, de encerramento. E gostaria de pedir, então, para me liberar que eu me ausentasse diante desta justificativa. Senhores vereadores, todos concordam? Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Transmita obrigado aos demais. Os nossos sentimentos a toda a família e também a todos da comunidade e igreja a qual o senhor preside também. Começamos com a ordem do dia. Em primeira discussão, o veto total ao projeto de lei número 31/2021, que institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas de Farroupilha. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável; jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, minha colega vereadora doutora Eleonora, a imprensa, todos que nos assistem aqui, dos seus lares e os servidores da casa. Então, esse veto foi resolvido pelo Executivo vetar na sua totalidade o projeto de lei 31/2021, de origem parlamentar, do nosso vereador Juliano, que institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Farroupilha, em razão, então, o veto da sua inconstitucionalidade e contrariando o interesse público. Então, entre outros argumentos, vou destacar alguns. Então, o projeto de lei número 31 de 2021, de origem parlamentar, é mais conciso e restrito, tá, do projeto 32 do Executivo, que todos têm conhecimento, que vai instituir, então, o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas dos municípios de Farroupilha. Prevê o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos exclusivamente às estudantes de sexo feminino, com base na sua capacidade socioeconômica e na real necessidade, mediante regulamentação, a ser editada pelo Poder Executivo Municipal. E dispõe que o programa visa a prevenção de doenças e no combate
de evasão escolar. Pois bem, tivemos também, então, o projeto de lei 32, 2020, deste ano, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que é mais amplo e abrangente em relação ao projeto de lei que está sendo votado, solicitado o veto hoje. Institui, então, esse projeto de lei número 32 do Executivo, o Programa de Proteção e Promoção à Saúde Menstrual, destinado a incentivar a conscientização sobre a menstruação e assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e outros cuidados básicos de saúde menstrual. Além disso, estabelece que o programa constitui estratégia complementar para a promoção da saúde, prevenção de riscos de doenças, atenção à higiene pessoal, redução de evasão escolar, se existe, melhoria da qualidade de vida e bem-estar da mulher. Dispõe ainda que o programa seja desenvolvido sob a coordenação do Gabinete da Primeira-Dama e com o apoio das secretarias municipais de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, de Saúde e de Habitação e Assistência Social. Então, quais são os objetivos desse programa? Ele elenca aqui, na sua justificativa, que desenvolver ações e promover a articulação entre os órgãos e entidades públicas e a sociedade civil para ampliação de informações e de pensamentos livres de preconceitos em torno da menstruação. Além disso, realizar palestras, cursos, encontros, especialmente nas escolas públicas municipais, com temas que abordem a menstruação como um processo natural. Combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso a produtos de higiene e outros itens necessários neste período de menstruação feminina, ou até pela falta de recursos que possibilitam a sua aquisição. Ainda, assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e outros cuidados básicos de saúde menstrual. Estabelece ainda que, como beneficiárias do programa, meninas com até 17 anos de idade. Porém, têm que estar em situação de vulnerabilidade social e ser estudantes da rede pública municipal ou ainda aquelas cadastradas nos centros de referência em assistência social do município de Farroupilha, o CRAS. Menciona que a distribuição dos absorventes higiênicos femininos dar-se-á no Centro de Referência em Assistência Social do município, CRAS, e também em outros locais a critério do município. Prevê a possibilidade de celebração de convênios, acordos ou outros instrumentos afins para a consecução dos objetivos da lei. Então, aqui também posso continuar? Pode. Tá, pode ser então espaço de liderança. Então, esse projeto de lei 32 que vem do Executivo, nota-se que trata de políticas de saúde, né, bem mais abrangente daquele que se está esperando a aprovação, então, do veto. A execução do programas de políticas públicas são atividades tipicamente administrativas e de competência do Poder Executivo. O Poder Executivo pode eleger entre as diversas formas de execução aquelas que melhor atendam ao interesse público e implementá-las de acordo com a organização e funcionamento da administração pública. Então, um dos argumentos para o veto do projeto de lei número 31 do Legislativo é a questão da inconstitucionalidade, que o Executivo prevê que isso é matéria administrativa, prerrogativa somente do Poder Executivo. Entende também o Executivo que o projeto, o qual espera aprovação do veto. Por gentileza, vocês podem... Podemos... Ok. O Executivo também, então, ele coloca como argumento
que o projeto 31 do Legislativo afronta ao princípio da separação, independência e harmonia entre os poderes. E também que ele veio sem... e que também não pode, assim, ser admitido quando aumenta as despesas previstas. São os argumentos. Então, o projeto de lei 31, cuja a iniciativa foi do vereador, em princípio apresenta um vício de iniciativa, viola o princípio da separação dos poderes e configura inconstitucionalidade formal, uma vez que institui um programa de fornecimento gratuito de absorventes, gerando despesa e interferindo na estrutura e funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, que serão os responsáveis pela execução dessa política pública. Então, o projeto de lei é de iniciativa parlamentar e está invadindo a competência privativa de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que a gente fala que é prerrogativa do Executivo, a questão administrativa desse projeto de lei que se espera aprovar o veto. Continua seus argumentos pela inconstitucionalidade, vício de iniciativa, que é a competência privativa do Poder Executivo. Depois, aqui, a justificativa do pedido de aprovação do veto traz também muitas jurisprudências que são julgados nos tribunais, comprovando que realmente o projeto apresentado de 31 realmente é inconstitucional. E aqui apresenta toda a legislação, né, que ampara isso. Então, aí ele termina aqui. Concluindo, tá. Por gentileza. Não há ainda razões de fato e nem jurídicas que motivem ou justifiquem a edição de textos legais versando sobre a mesma matéria, como temos o projeto de lei 31 e o 32, né? O Executivo entende que não se justifica ter dois projetos aprovados com o mesmo objeto. Então, para fim de evitar lesão ao ordenamento jurídico e ao interesse público, nós esperamos que seja vetado, então, o Executivo espera que seja vetado, mas que dificuldade de terminar de falar, cara. Peço, então, que, pelo entendimento, seja, então, aprovado o veto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Pela ordem, doutora Eleonora solicitou a palavra está com a senhora doutora Eleonora Broilo. 3 minutos. Obrigado, presidente, colegas vereadores, colega vereadora doutora Clarice, que defendeu muito bem o veto. Eu quero apenas explicar a razão de que vou votar favorável ao veto, qual é a minha razão para isso, e a razão ficou bem clara na defesa que a doutora Clarice fez. Em primeiro lugar, ele é inconstitucional porque é uma matéria administrativa. Ponto. Bom, vereador Juliano, é a minha opinião. É a minha opinião. Em segundo lugar, nós temos 2 projetos que versam quando eu obtiver... Obrigada. Nós temos 2 projetos que versam sobre o mesmo objeto. É óbvio que aquele que é mais abrangente será o escolhido, seja ele de origem parlamentar ou executiva. Neste caso, o mais abrangente é de origem executiva. Será ele que nós vamos votar. Portanto, o veto ao outro projeto é mais do que compreensível, né? E em último lugar, eu quero citar de novo, né, o que diz aqui o pequeno texto que a doutora Clarice já leu, mas eu quero ler de novo para deixar bem claro, né, porque a gente não conseguiu a atenção de todo mundo, então eu vou ler de novo. Não há ainda razões fático-jurídicas que motivem ou justifiquem a edição de 2 textos legais
versando sobre a mesma matéria, inclusive porque o texto menos abrangente restará subsumido pelo de maior abrangência. Sendo assim, o meu voto favorável ao veto está mais do que justificado. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten, pelo tempo de 3 minutos. 5 minutos, presidente. Perdão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, todos os cidadãos e cidadãs que se fazem aqui presente. Bom, obviamente que eu sou totalmente contra o veto e eu vou sustentar e vou defender. Vou aqui, fiz algumas palavras aqui para corroborar com tudo isso. Primeiro, analisando o veto do Poder Executivo, ele vetou por dois méritos. Primeiro, inconstitucionalidade e pela questão política. Seguindo os preceitos, na qual eu já quero fazer tecer elogios à nossa procuradora, a doutora Viviane, pelo excelente trabalho, na qual, na discussão do projeto, apresentou parecer favorável, constitucional à tramitação desta matéria. Eu quero aqui parabenizar pelo trabalho. Então, e o próprio parecer dela analisa que a matéria não é inconstitucional. Por quê? Porque se trata de uma prerrogativa do vereador, política pública. Quando a gente fala política pública, o vereador trabalha com essa premissa. Haja vista que política pública se faz com gasto, com investimento. E quando a gente fala isso, é importante frisar que em nenhum momento eu deixei explícito no texto que o Poder Executivo era obrigado. O Poder Público iria regulamentar, ou seja, não tiraria autonomia e nem seria algo impositivo ao Poder Executivo. Segundo, o mérito político. Muito me estranha, contraria o interesse público. Como é que algo que tu vai fazer para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social é contra o interesse público? Contraditório, não é? E daria para fazer um meme com isso aqui. Aquele bem comum, vou ilustrar para o pessoal que nos acompanha. 23h59 não pode, meia-noite pode. Estranho. E o mais bonito que chama, que no dia 10 de setembro, sorrateiramente, na calada da noite, o Executivo entra com uma matéria similar, talvez um pouco mais completa, sim, porque estava tratando de uma amplitude da prerrogativa de gastos. Mas por que então é levado adiante esse veto? Porque é de autoria do vereador Juliano. Porque foi o vereador Juliano que levantou essa pauta. Porque o vereador Juliano saiu em todo o Estado, na imprensa. Porque o vereador Juliano se destacou. Né? E se tinha tanto uma discussão, por que não veio antes para casa? Na véspera da votação entrou um projeto e se estava trabalhando mais de 6 meses. Mas o jurídico lerdo, hein? Pelo amor de Deus. Também muito se ouviu falar em fazer política diferente. Mas eu vejo os velhos vícios. Porque se muitos vão enxergar esse veto meramente como uma derrota imposta a este vereador, através de uma queda de braço, me desculpa, mas eu não entrei para fazer esse joguete. Eu entrei para ser propositivo, para levar adiante as demandas da comunidade, para levar adiante as mazelas que a nossa sociedade desigual produz e leva tudo isso. Então, eu estou fazendo uma política diferente, uma política de proposição e trabalho dioturnamente para a nossa comunidade, visando o bem comum. Em nenhum momento eu travei qualquer pauta do Executivo. Aliás, tudo que é de interesse público eu sustentei e apoiei. Inclusive projetos oriundos do Poder Executivo para andar, para tramitar, para as coisas serem ágeis, porque a população precisa. Mas vou seguir sendo propositivo, quer queira ou não, goste ou não goste. E aí fica a pergunta, política diferente para quem? Só quando é para o Poder Executivo? Ou serve também quando é para o Poder Legislativo e para o vereador que é de oposição? Qual que é o diferencial do projeto da minha autoria? A praticidade, a logística. E nós temos que trabalhar com o raciocínio lógico.
Se uma pessoa por si só não tem condições, eu vou usar o espaço dos três minutos depois também, senhor presidente. Ok. Se uma pessoa por si só não tem condições econômicas, socioeconômicas, financeiras de adquirir o produto, como é que essa pessoa vai ter condições de comprar, de pagar uma passagem, se está R$ 4,75? Teve mais um reajuste da passagem. Fora que vamos usar um exemplo, uma menina de 12 anos. Vereador Juliano, inicia o seu espaço de vereador pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Se uma menina de 12 anos vai ter que se deslocar até o CRAS, como está previsto no outro projeto, ela não vai sozinha, vai ter que ir um responsável. Esse responsável pode ter que se ausentar do trabalho, pode ter que se ausentar da busca incessante pelo emprego, por tudo que a gente está passando, por tudo que a gente está vivendo. Vamos ser práticos, objetivos, onde? No cerne do problema, na raiz do problema, aonde? Na escola. E os objetivos, todos eles ali foram apresentados, que é o quê? Dignidade para as meninas. A menstruação é biológica, é do corpo da mulher. Ela não espera a hora. Vamos deixar esperar para ir para o CRAS? E outra, nós temos que trabalhar para que essas meninas não sofram de futuras infecções, como o Dr. Tiago Brunet fez relato, questão de saúde pública, bem como evitar chacotas, bullying, a própria evasão escolar, argumento sustentado pelo parecer jurídico da prefeitura. E como que isso não é de interesse público? Contraditório, meu Deus do céu! Mas eu sigo coerente, eu sigo com a minha bandeira, levar adiante as proposições da comunidade, quer queira ou quer não, gostem ou não gostem. Nós temos que trabalhar pela coerência, e é isso que eu vou levar. E quando eu soube que o Executivo postulava, só provou mais uma vez, falta de diálogo. Falta de diálogo. Se tivesse vindo o parecer inconstitucional da procuradora na semana seguinte, eu tinha retirado, como eu fiz com todos os outros projetos. E vocês são provas, as atas, as sessões filmadas, gravadas, estão aí. Eu não levei adiante algo para simplesmente levar. Mas meu papel é representar a população, toda ela. Toda ela. Dignidade. E ganhar ou perder, se é assim que queremos levar adiante essa queda de braço, perder e ganhar faz parte da democracia. Mas duas coisas eu não vou abrir mão em todo o meu mandato. Primeiro, a lealdade. Segundo, de lutar. Porque eu fui eleito através de representatividade para seguir e trabalhar por uma população esquecida. Quando o jovem assume uma cadeira, um espaço de poder, é isso que acontece. Então, eu sigo com a minha coerência e sigo. E, obviamente, derruba veto. Vamos seguir com a lógica. E parole para alguns. Era isso minha manifestação. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes aqui, a nossa imprensa, destaco aqui a participação do nosso ex-prefeito Pedro Pedroso. Nós temos 2 pareceres. Como eu sempre disse, pareceres são pareceres. E entre os pareceres eu fico com o parecer da Câmara de Vereadores, porque eu sou vereador. Então, para mim, o que está valendo é o parecer jurídico da Procuradora da Câmara de Vereadores, que é o mesmo parecer jurídico que deu quando referendou juridicamente o projeto apresentado pelo vereador Juliano. E, quando chamada a dar parecer novamente, a Procuradora da Câmara de Vereadores, ou seja, do Poder Legislativo, resumidamente, ao final, diz o seguinte: por fim, no que diz respeito às razões do veto que menciona a contrariedade ao interesse público, nesse contexto, há de se salientar que esse é um veto político. Destaco apenas essa frase da Procuradora.
Nota-se que o veto por contrariedade ao interesse público não está sujeito a questões constitucionais. Eu fico com o parecer da Procuradoria do Poder Legislativo. Porque se eu tenho aqui na Câmara de Vereadores uma Procuradoria que se submeteu ao concurso público, que se constituiu um corpo jurídico nesta casa, e quando esse corpo jurídico dá um parecer, nós simplesmente ignoramos e passamos a observar o parecer do outro poder, do Poder Executivo. É ou não é uma interferência no Poder Legislativo? Eu fico com o parecer do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, porque o projeto apresentado pelo vereador Juliano, vamos combinar, né? O prefeito Feltrin quis medir força com o vereador. Ele disse o seguinte: tem um projeto na Câmara, eu vou apresentar um lá. Gente, vou apresentar o meu, que eu também preciso sair na foto. O vereador Juliano fez um trabalho como nenhum de nós vereadores fizemos acerca disso, e nem o Executivo fez. O vereador Juliano peregrinou pelas escolas, ouviu alunos, ouviu professores, ouviu diretores, conversou com outros municípios, estabeleceu relação com outras câmaras de vereadores, conversou com o pessoal do Estado, foi em busca de subsídios para embasar o seu projeto de política pública. Não foi algo que nasceu hoje e apresentou amanhã. Ele buscou as informações necessárias. Espaço de liderança. Espaço de liderança, a partir de agora, 3 minutos. Ele buscou as informações necessárias, com conteúdo e com respaldo popular, para apresentar um projeto. E esse projeto ficou na Câmara de Vereadores aqui 3, 4 meses em discussão. Quando o projeto começou a ter uma robustez de apoio popular, o prefeito apresentou o projeto. Foi isso que aconteceu. E aqui nessa casa só teve um voto contrário, o voto do vereador Marcelo, que pelas suas convicções votou contra. Os demais todos votaram a favor. E digo mais, se o projeto do Executivo é mais abrangente, não há dúvida disso, mas poderia ter sido feito emendas aqui. 4 meses de discussão na casa, poderia ter chamado o vereador para compor. Chamaram no último dia. No último dia, que queria, na final da sessão, que a primeira-dama, se não me falha a memória, queria fazer uma reunião com o vereador para trocar umas ideias. Aí não dava mais, né, vereador Sandro? Então, eu voto pela derrubada do veto, voto por dar aval e credibilidade ao parecer jurídico da Casa, porque a jurisprudência juntada ao parecer do Executivo, do parecer jurídico do Executivo, também tem jurisprudência juntada ao parecer jurídico do Poder Legislativo. A Procuradoria da Câmara de Vereadores e a Procuradoria do Município são 2 procuradorias com o mesmo peso e a mesma capacidade de atuação. Não tem prerrogativa de grau mais elevado a Procuradoria do Município e de grau menos importante a Procuradoria do Legislativo. Então, senhor presidente, eu fico com o parecer da Procuradoria do Legislativo, que no projeto deu parecer favorável juridicamente e no veto disse que o veto é um veto político e, portanto, natural, não há dúvida disso, é uma prerrogativa do prefeito, mas não há vício de inconstitucionalidade no projeto apresentado pelo vereador Juliano. Então, eu creio que a melhor análise, o melhor caminho e o melhor posicionamento dessa casa é que seja derrubado o veto. No entanto, talvez não seja esse o entendimento da maioria dos vereadores, o que há de se respeitar, porque a democracia é isso. A democracia é confrontar ideias e formas de trabalhar e formas de fazer política e de atender os anseios do povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini.
E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. É questão de ordem. Isso, questão de ordem. Só para complementar, então, a apresentação do veto e a justificativa, pedido de urgência também para a votação desse pedido de veto. Obrigado, Perfeito. presidente. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, imprensa, a Damate, o Zé Teodoro, o Miller da Espaço, que está aqui hoje, e os demais que estão nos assistindo, o nosso ex-prefeito aqui, o Pedro Pedroso, e todos aqui que estão nos assistindo. Vereador Juliano, primeiro eu queria parabenizar pela tua iniciativa, pelo teu trabalho, pela tua insistência. Eu até fui um vereador que até te cobrei para que tu colocasse em votação uma semana antes. E você, carinhosamente, com os demais vereadores, atendeu o pedido do qual foi solicitado para você. Por quê? Porque eu entendi também naquele momento que você rodou com esse projeto aqui na casa em torno de 3 a 4 meses. Trabalhando, apresentando, dando firmeza no projeto, com consistência, com tudo que tu trouxe aqui para nós. E claro que o parecer da nossa procuradora aqui da Câmara de Vereadores deu parecer favorável. E todos nós, vereadores, como o vereador Roque citou, com exceção do vereador Broilo, votou contra. Mas eu me pergunto, será que todos votaram contra? Porque nós tínhamos também uma audiência, uma reunião com prerrogativa da mulher uma semana antes? Mas, de qualquer modo, Juliano, você pautou o prefeito. Você pautou ele. Você mostrou que tem que ser feito esta lei, que muito bem o Roque também citou, que poderia ter feito uma emenda. Poderia ter feito emenda. O próprio prefeito poderia ter mandado pegar a tua lei e propor emendas para melhorar o projeto. E uma questão que foi citada aqui, a questão do CRAS. Hoje o CRAS está sendo muito cobrado porque não tem um funcionamento dinâmico. As pessoas estão trazendo para nós no dia a dia essas informações, essas cobranças. E aí, então, mais um serviço para o CRAS. Ele está dando conta no que tem hoje para fazer? Então, e as pessoas, como tu citaste, nós tivemos uma reunião, vereador Roque, lá no passado, com algumas pessoas do Monte Verde, do bairro Vila Nova, das quais pediam para que os medicamentos fossem alcançados para eles pelas dificuldades que eles têm no deslocamento. E agora nós estamos fazendo o oposto. Quer dizer, aquelas pessoas, ou será que é aquela pessoa que tem carro, aquela pessoa que tem o seu meio de transporte, que tem dinheiro no bolso, que vai pedir esse absorvente? Ou vamos trabalhar realmente para as pessoas vulneráveis, que também não têm o dinheiro para o transporte. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maiori. Tempo, 3 minutos. Bom, brevemente, então, pretendo... Boa noite a todos que estão presentes, boa noite às pessoas que estão em casa nos assistindo e a todos os colegas que estão nesta bancada. Pretendo justificar o meu voto de uma maneira bem tranquila, bem simples, bem objetiva, e estou muito tranquilo na minha justificativa. Quando entrou nesta casa o projeto elaborado pelo vereador Juliano, então, admirável, por sinal, o teu empenho, te parabenizei muitas vezes quanto a isso, e votei favorável. Um voto não foi favorável, né? Então, volto a repetir, votei favorável sim.
após passado algum tempo, entra um projeto da mesma matéria, como foi citado anteriormente, mais amplo, mais abrangente, com o mesmo objetivo. Todos nós votamos favoráveis também, todos os vereadores. Acredito eu que na minha premissa de vereador, eu preciso analisar os dois projetos. Entraram na casa, os dois favoráveis, votei. Vem um veto do Executivo para ficar somente um projeto no nosso município. Na minha concepção, ficou o projeto mais amplo e mais abrangente. Quero dizer também que o voto que eu estou dando é um voto meu. Ninguém me mandou votar a favor ou contra. Quero que isso fique bem claro. Então, espero, a respeito da opinião de todos, voto favorável ao veto sim. Acho que as pessoas de Farroupilha, as crianças das escolas, irão ser muito bem atendidas sim. E não vou tirar o mérito do trabalho do nosso colega Juliano, pois fez um excelente trabalho. Porém, analisando tecnicamente tudo o que está acontecendo, um projeto melhor, um projeto amplo, um projeto extremamente bem elaborado é o que vai garantir os absorventes para todas as crianças necessitadas. Então, o meu voto é favorável ao veto. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Antes de colocar novamente a palavra à disposição, quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor ex-prefeito Pedro Evori Pedroso e também, ao mesmo tempo, cumprimentar a cada cidadão, a cada cidadã que se faz presente na noite de hoje aqui na nossa Casa do Povo, a Câmara de Vereadores. Saudar Leandro Adamati, TV Serra, levando sempre a imagem e todos os fatos e os debates que aqui acontecem. Também saudar aqui o amigo Miller, Rádio Espaço FM, bem como também o Zé Teodoro, Rádio Miriam, que está, como frequentemente está aqui, também fazendo a cobertura. E seguimos com a nossa sessão ordinária de hoje, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Clarice Baú. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência por todos os senhores vereadores. Em votação, o veto total ao projeto de lei número 31/2021, que institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas Escolas Públicas de Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo com o veto, permaneçam como estão. Mantido por maioria o veto, com os votos contrários do Republicanos, do PDT e do PSB. Mantido o veto, com os votos do PP, do MDB e do PL. Contrário do Republicanos também, né? Sim. Primeiro que eu citei foi o Republicanos, logo depois o PDT e também o PSB. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 35/2021, que altera a Lei Municipal número
3.770, de 6 de dezembro de 2011. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú, líder de governo. Boa noite a todos novamente. Obrigado, presidente. Então, esse projeto de lei número 35, já faço o pedido de urgência. É um projeto que o Executivo pretende alterar a Lei Municipal número 3.770, de 6 de 12 de 2011. Justifica-se por ser de interesse público, por priorizar sempre a educação. Porque, atualmente, o município de Farroupilha não possui convênio com instituições de ensino da rede privada no que tange ao ensino fundamental. E essa demanda do ensino fundamental está aumentando, tendo em vista o crescimento de muitos bairros, dos bairros São Luís, Imigrante, São José, São Francisco, o qual foi expressivo nos últimos 10 anos este aumento, fazendo com que o porte das escolas Ângelo Coelho, Oscar Bertoldo se tornasse insuficiente. Além do que, 2 novos condomínios populares nos 2 maiores bairros centralizam, então, as maiores demandas. Essa migração tem sido uma característica marcante. São inúmeras famílias que, toda semana, procuram a Secretaria de Educação para matrículas em creches e escolas para seus filhos. Então, para tanto, se faz, sim, necessários convênios com instituições de ensino da rede privada para o ensino fundamental, para sanarmos todo esse déficit de vagas e poder oferecer a todos o acesso à escola. Então, peço urgência e que também todos os colegas votem favorável, autorizando alterar a Lei Municipal número 3.770. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser, com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, o projeto de lei número 3.770. Sim, projeto número 35, né? Que sem óculos aqui é meio difícil. E de óculos e máscara fica mais difícil ainda. Eu acho que é um projeto importante. E vou dizer por quê. Na administração passada se estabeleceu convênio para escola de educação infantil, onde a Prefeitura Municipal passou a comprar vagas nas escolas privadas. Eu, particularmente, acho que é um bom negócio para o município e para o cidadão. Porque, ao invés do município construir escolas, né, ele pode comprar vagas na rede privada. E foi assim, né, ex-prefeito Pedroso, que a gente resolveu o grandíssimo problema da área de educação infantil, que haviam muitas crianças fora, né, de idade de creche, em casa, não tendo creche, não tendo escolinha de educação infantil. E surgiu mais um fato importante. A iniciativa privada, na questão da construção de escolinhas, cresceu enormemente. Hoje, em quase todos os bairros, tem 1 ou 2 escolinhas de educação infantil e que a prefeitura compra vaga. Quando não tem necessidade de vaga, não se compra, não se gasta, né? E na iniciativa privada, também no ensino fundamental, eu creio ser importante, sim. Agora, obviamente, que a iniciativa privada vai ter que construir escolas, né? Porque não vamos imaginar que as escolas existentes vão dar conta também de tudo isso, né? Porque hoje nós temos quantas escolas privadas? São poucas.
E quem sabe com esse projeto de fazer convênios, terão outros empreendedores interessados da área da educação em construir escolas, prédios modernos, dotados lá de equipamentos modernos, atualizados, para oferecer uma boa qualidade de ensino às nossas crianças. Porque hoje essa região mais ao oeste do município envolve aqui o bairro São José, o bairro São Francisco, o bairro São Luís e outros loteamentos novos que vêm se desenvolvendo, e prédios, né, que estão se verticalizando em nossa cidade, em nossos bairros. Há necessidade, sim, de busca de novas vagas. Então, é um projeto que nós concordamos. E, aliás, como praticamente todos aqui votamos a favor. Mas esse aqui eu queria fazer uma referência e dizer que isso para concluir, é um projeto que nós estendemos a mão quando na nossa administração, na busca de vagas para a educação infantil, e agora, então, se busca para o ensino fundamental. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eu acho que a lei 3.770, que trata de comprar vagas da educação para o ensino médio, aliás, o ensino infantil e ensino fundamental. Traz, sim, algumas preocupações que, de certa forma, nós estamos terceirizando a educação. Como será feita essa seleção também de crianças que vão para uma escola privada, que, de certa forma, estamos começando um processo novo aqui no município. Uma das coisas que a gente defende muito, que os poderes executivos têm que cuidar da saúde, educação e segurança. Nós estamos terceirizando a educação, de certa forma. Eu acho que as creches é um início de escola, aonde começa o ciclo ali mais fundamentado mesmo na questão das creches, para auxiliar as mães. Mas o ensino fundamental já começa um roteiro escolar. Este vereador tem a preocupação, sim, em nós começarmos a terceirizar a educação como um todo. Se nós temos excelentes escolas no município, coordenada pelo município, gerida pelo município. Como é que fica essa... eu acho que a maior preocupação é na hora de definir quais são os parâmetros para se colocar crianças em escolas particulares e não optando pelas escolas do município, e pela causa, assim, também de construir mais escolas. Até o prefeito, ele disse recentemente, aí, em entrevista na Rádio Espaço, que ele construirá mais uma escola no bairro América. Então, essa questão de comprar, de certa forma, nós tiramos o pé do acelerador para construir e promover, de repente, até mesmo a formação dos professores, para tornar e defender o índice de qualidade que nós temos crescente no nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar o ex-prefeito Pedro Pedroso, nosso presidente do partido, doutor Isaías, quero cumprimentar o Marcelo, o Vinícius, o André, enfim, todos os cidadãos que se fazem presente. Primeiro, quanto à questão, eu vou votar favorável porque eu voto conforme a minha consciência. Eu tenho autonomia, eu tenho liberdade própria, eu tenho vida própria. Tá? Algumas palavras, às vezes, elas são faladas de forma equivocada, mas aqui eu registro dessa forma. Assim como, se precisar votar favorável ou contrário, eu vou avaliar o mérito, a questão, tudo que envolve um contexto. E nesse projeto, obviamente que eu voto favorável pela mudança. Por quê?
Porque nós precisamos sim olhar para os nossos adolescentes, para os nossos estudantes, como é importante estarem inseridos no contraturno. O ideal seria nós termos 20 escolas de turno integral, mas nós não temos. Entre o real e o ideal, nós temos o real, e é isso que nós temos que trabalhar. E quando falamos em educação, e eu aqui, sim, falo com propriedade, por ser professor, por ser um defensor, por ter essa bandeira junto todos os dias, nós precisamos sim colocar esses jovens em atividades. Por quê? A educação, ela transforma, mas tem que ter investimento. E no governo passado se fez alguns contraturnos, se reformou a estrutura e também serve também um puxão de orelha para que quando concluir as obras do Zelinda, que se reative o CAI Odete Zanfeliz, porque muitas crianças ali deixaram de frequentar, e também a demora no atendimento do CAI do 1º de maio, que ficou meio ano parado. Então, obviamente, sigo com essa prerrogativa, voto favorável, nós precisamos gerar oportunidades que toda criança, adolescente que fica num espaço educacional, com atividades por professores excelentes, capacitados, nós construímos cidadania. E quando nós construímos cidadania, nós criamos uma sociedade melhor. Então, voto favorável, voto pela coerência. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum, com a palavra o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, queria cumprimentar todos que se fazem presente, em especial o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, nosso amigo, que hoje prestigia aqui meu padrinho, né, que prestigia hoje a Câmara Municipal. Vou dizer que esse vereador vota favorável a esse projeto que tramitou na comissão, né, a qual nós presidimos, que é a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. Teve, se não me engano, como relator, estava dividindo aqui o vereador Amarante, e nós observamos que o vereador Juliano traz aqui um ponto interessante, que o momento que nós estamos é o que é possível ser feito. Então, nós precisamos entender e, nesse ponto de vista, compreender e votar favorável a essa situação desse projeto, porque é o momento que Farroupilha se encontra. A gente precisa que essa agenda educacional ela seja fortalecida, assim como ela foi muito fortalecida no governo anterior, para que a gente possa tranquilizar, né, a todas as pessoas que precisam desse acesso fundamental para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então, desta feita, senhor presidente, a gente já manifesta o nosso voto favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Clarice Baú. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão para a votação do projeto de lei do Executivo número 37/2021, que altera a Lei Municipal número 2.993, de 31 de maio de 2005. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 38/2021,
que altera a Lei Municipal 4.654, de 9 de abril de 2021. Legislação, Justiça e Redação favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. Agora é este aqui, presidente. Nós votamos este aqui, 35. Agora é 37. Pedimos escusas e voltamos até para retificar e confirmar que nós votamos o pedido de urgência referente ao projeto número 35/2021. Senhores vereadores que estão de acordo pelo pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos também em votação o projeto de lei do Executivo número 35/2021, que altera a Lei Municipal número 3.770 do Executivo, com data de 6/12/2001, ou 2011. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E agora nós colocamos em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 37/2021 e não o projeto de lei 38, como falamos anteriormente. Projeto este, o 37/2021, que altera a Lei Municipal número 2.993, de 31 de maio de 2005. Pareceres, Legislação, Justiça e Redação favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar favorável. Jurídico favorável com ressalvas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a líder de governo, doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Então, esse projeto de lei 37, o Executivo pretende alterar a Lei Municipal de 2005, número 2.993, que trata-se da Lei do Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha, o FPS. A atual legislação do município prevê que o custeio das despesas administrativas se dê pelo pagamento direto da administração. Portanto, está em desacordo com a previsão normativa vigente, razão pela qual se faz necessária essa alteração que o Executivo está solicitando. Então, a fim que não haja impacto atuarial para esse Fundo de Previdência Social, sugere-se a taxa da administração, que corresponde à necessidade do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, de 0,25%. Temos aqui que relembrar que a legislação vigente impôs prazo para a adequação das normas locais, que é até dia 31 de dezembro deste corrente ano. Então, é importante que se possa votar, né, em regime de urgência, para que possamos, então, alterar essa Lei Municipal 2.993. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Se nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, agora, o projeto de lei do Executivo número 37/2021, que altera a Lei Municipal 2.993, de 31 de maio de 2005. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, agora sim, o projeto de lei do Executivo número 38/2021, que altera a lei número 4.654, de 9 de abril de 2021. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Orçamento, finanças e contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente. Dei uma folga para a líder de governo. Senhor presidente, então, agora, quero cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras, nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, todos que aqui estão presentes. Projeto de lei municipal número 4.654, de 09/04 de 2021. A alteração da legislativa busca incluir no artigo 1º da Lei Municipal número 4.654, de 09/04 de 2021, o parágrafo único, possibilitando que o saldo remanescente da compensação de débitos estabelecido no termo de acordo celebrado entre o município e Mário Carlos Buscaíno, Maria de Lourdes Pesquim Buscaíno e Maria Catarina Buscaíno, ratificado pela mencionada lei, que seja então pago a moeda corrente nacional, situação em que revela melhor alternativa para ambos os acordantes. O presente projeto, senhor presidente, na verdade, já peço de antemão, então, regime de urgência para que seja votado nessa noite. Esse projeto se refere a uma questão de aluguel. Ele está em conjunto, o projeto 38 com o 39, mas foi um jurídico pediu para que fosse dividido e o executivo dividiu ele em duas partes. Essa primeira parte, então, ela se diz respeito ao pagamento desse juro. Esse juro, na verdade, se refere ao parque de máquinas. Os vereadores que aqui estavam, inclusive o presidente, nós tivemos uma sessão extraordinária aqui, enquanto o presidente era o Tiago, né? Tiago Brunet era presidente naquela época, e foi feito, naquele momento, foi feita uma lei que autorizava o executivo municipal a fazer permuta. Permuta do parque de máquinas, onde está o parque de máquinas hoje, com vários terrenos que eram do município. Eu lembro que na época deu umas confusões aí, e daí então eu tirei uns 2 dias para fazer a avaliação, e a gente consegue fazer uma avaliação. Eu gosto muito e fui atrás dessa avaliação. Nesse momento, senhor presidente, foi percebido que essa troca era justa, e eu, em uma das minhas manifestações, disse que a cada ano, por exemplo, porque o aluguel lá é em torno de 12 a 13 mil reais mensais, a cada ano nós buscaríamos um terreninho de volta. Foi aprovada a lei nessa casa, porém o executivo não efetivou a troca. Acumularam-se, então, espaço de líder, senhor presidente, acumularam-se, então, valores que são em função de que não se teve, por parte do executivo, pagamento feito
ao Buscaíno pelo aluguel no parque. Então, nesse momento, a gente precisa pagar e se autoriza isso. Esse, então, é a primeira parte desse projeto, desse corpo de projetos que se divide no 38 e no 39. Eu gostaria de colocar em votação esse... seu espaço, líder de bancada. Obrigado, presidente. Então, eu gostaria, primeiramente, de colocar em votação esse presente projeto e, logo a seguir, então, eu faço a explanação do projeto 39. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo líder de bancada, vereador Sandro Trevisan. Aprovado o regime de urgência. Os vereadores que estiverem, ou melhor, em votação, o projeto de lei do Executivo número 38/2021, que altera a lei número 4.654, de 9 de abril de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, o projeto de lei número 38/2021. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 39/2021, que autoriza a abertura de créditos especiais. Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o líder de bancada, vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente. Então, aqui agora, nesse nosso projeto de lei número 39, a gente tem a abertura de rúbrica. Quando que olhem o valor, o primeiro valor que está na abertura de rúbrica, a gente pode até se assustar com a questão do valor, porque são trocas de terrenos, tá? Então, num total, ele fica um valor acima de 4 milhões. Porém, contudo, isso foi uma orientação do DPM. O DPM pediu para que, como são imóveis que são feitas permutas, tá? Que o valor deles seja colocado aqui. A orientação é DPM, tá? Mas no que consiste exatamente esse projeto? Esse projeto, então, ele faz o quê? Vinculado àquele projeto 38, ele faz e organiza o pagamento total, então, dessa conta que se tem com o Buscaíno. Detalhe, já se foi feita, foi aprovada nessa casa, o projeto de lei, que foi um termo de acordo aqui firmado, e foi aprovado o projeto de lei em março de 2018. Nesse projeto, então, já se dava início a esse trâmite de acertar essas contas. Esse projeto, eu peço a aprovação dos seus vereadores, por favor, apelo que eu faço para que a gente possa fazer a aprovação desse projeto. Por quê? Esse projeto, a gente já votou uma lei aqui, autorizando o Executivo a fazer a permuta. O prefeito Clayton mandou uma lei para cá, e a gente autorizou, o Executivo autorizou a fazer a permuta desse terreno. E eu disse que voltariam terrenos porque a gente deixaria de pagar aluguel. Os terrenos da prefeitura, que a lei autorizava a que fosse feito, então, esse acordo entre prefeitura e Mário, tá? Estava lá a lei para fazer e simplesmente não foi feita. Passaram-se 4 anos. Corrigindo tudo isso, mais de R$600 mil. E se a gente não fizer essa permuta, a gente continua com terrenos da prefeitura criando mato. E a equalização de valores, ela é justa. Ela é justa, tanto é que naquele momento era invertido, né? Não era eu agora estou no governo atual, naquele tempo era do governo que hoje, teoricamente, é uma oposição, e nós que estávamos lá, que eu pertencia àquele governo, aprovamos a lei. Então, essa lei já foi
de certa forma, aqui, analisada nessa casa. E se a gente não fizer essa permuta, o que vai acontecer? Continuamos a pagar todos os meses o aluguel daquele terreno onde a gente deposita lá. Espaço de líder, senhor presidente. Onde a gente tem as máquinas. É um lugar importante para o nosso executivo, onde as máquinas estão. E assim, ó, se não pagar, vamos estar continuando a pagar aluguel, enquanto os terrenos estão lá, que são permutados, criando mato, não recebendo valores de IPTU, por exemplo. Tá? Então, importante esse projeto, que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, a gente economizaria mais de R$600 mil. Peço, senhores vereadores, não fico falando o tempo inteiro aqui, mas esse é um projeto que realmente é importante, a gente vai estar economizando. E sem afetar nenhum tipo de problema, em função de deixar de fornecer algo à sociedade. É benéfico, sim. Obrigado, presidente. Urgência, por favor. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Vereador Sandro, primeiro quer dizer que votarei favorável, tá? E também, no meu tempo, eu vou te fazer uma pergunta, tu até pode me responder se tu tiver informação no meu próprio tempo. A lei que vocês votaram lá, no período que foi votado, e que vocês fizeram a visita nos terrenos, continua sendo o mesmo número de lote, os mesmos locais? Isso não mudou? Tu tens essa resposta? Dou 1 minuto para o vereador Sandro. A parte ao vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Na verdade, então, o que acontece? A gente votou essa lei aqui e eles estão utilizando a mesma lei, né? Porque senão nós precisaríamos de outra lei para modificar todo o processo. Tá? Então, eu posso buscar essa informação para te dar uma certeza absoluta disso, mas a informação que tenho, sim. E a gente não votou, nesse momento, nenhuma lei que autorizasse um outro tipo, uma outra permuta, entende? Senão nós precisaríamos que ela viesse para cá, essa lei. Porque toda lei que faz com que se troque, que permute terrenos, ela necessita de uma autorização da Câmara de Vereadores. Né? Então, nesse quesito, a gente está adequando e, nesse momento, a gente está fazendo o quê? Formalizando isso, ou formalizando o pagamento dessa diferença. Ok? Ok. Obrigado, vereador Sandro. Claro que, como entendemos que houve uma falha no andar do processo e um prejuízo também. E se afirmamos aqui, podemos ter o conhecimento que o que vocês votaram, inclusive o vosso vereador verificou os locais, se continua mesmo, que provavelmente foi feito lá levantamento, avaliações e tudo mais. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo vereador Sandro Trevisan. Aprovado por todos os senhores vereadores o pedido de urgência. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 39/2021, que autoriza a abertura de créditos especiais. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 37/2021, que institui a política municipal de prevenção à evasão escolar. Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável parecer. Também favorável o parecer do Jurídico.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então, o 37/2021 institui a Política Municipal de Prevenção à Evasão Escolar, da minha autoria. Um projeto que cria diretrizes, que cria objetos para ajudar a combater a evasão. Haja vista um grande problema que a pandemia, ainda não sabemos o resultado final, ainda estamos nela, e agora com a volta às aulas, não tem como as secretarias de educação, seja, falando num sentido amplo, não só Farroupilha como qualquer outra, mensurar quantos casos de jovens, de crianças e de adolescentes que não voltarão para as escolas, né? Porque o que é evasão? Evasão não é quando o aluno falta um tempo e volta depois, é quando ele não se matricula mais, ou faz a sua rematrícula, assim chamado. Então, quando a gente fala em educação, tem que ter esses jovens na escola. Eu quero pedir que permaneça na casa esse projeto para seguir tramitando, e na semana que vem quero colocar em regime de urgência nessa, vai para a segunda discussão. Ok, obrigado, vereador Juliano Baumgarten. O projeto de lei do Legislativo número 37/2021 permanece em segunda discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 38/2021, que institui o Dia Municipal do Protetor Independente de Animais. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eu vou retirar este projeto pela questão jurídica, e na próxima semana entrarei com a emenda, conforme já falei com o vereador Joelci, que esteve aqui nessa casa. Vou retirar hoje. Questão de ordem para o vereador Juliano Baumgarten. Para colaborar, eu acho que tem uma emenda que já deu entrada, tu quer chamar a emenda, para entrar a emenda para tramitar para as comissões e discutir. Daí permanece em primeira discussão. Ele permanece, então, em primeira discussão. Isto? Obrigado, vereadores. O projeto de lei do Legislativo número 38/2021 permanece em primeira discussão. Encerrado o espaço de discussão dos projetos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.